Eita, já começou a gravar. Ai meu Deus, tô atrasado. Cheguei atrasado, gente. Atrasei. Tô atrasado? Que horas são? 7h30? Cheguei no horário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que seja bom dia, espero que você esteja vendo isso de manhã, ok? Antes de nós começarmos, vamos pro nosso ritual. Lavou o rosto? Tomou café da manhã? Café da tarde? Tá com um copinho de água do lado? Tá com material? Não? Então corre lá. Te espero. Foi? Bora nós. Pessoal, vamos começar um capítulo novo. Apostila 3. Aê, Senhor Deus. Esse capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria da Europa. Tá com o nome de Industrialização da Europa, tá uma página 145, não sei se é isso. Então ignorem a página, porque eu sou ruim com número, fiz geografia, não sei muito de número. Enfim, mas o que interessa para nós é que a gente vai falar sobre a localização da indústria. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da indústria, onde surgiu e por que surgiu, tá? Aliás, né, quando a gente fala da indústria, a gente fala de Europa, porque é na Europa que a gente tem as mais antigas áreas industriais do mundo. E isso é meio óbvio, né? Se a Revolução Industrial surgiu na Europa, é óbvio que lá na Europa a gente vai ter as mais antigas áreas industriais do planeta. Então, lá no finalzinho do século XVIII, né, 1750, 1780, houve um grande surto de industrialização na Europa, principalmente num paísinho chamado Reino Unido, né, que a gente popularmente chama Inglaterra. Mas, enfim, e não foi por acaso que a indústria surgiu na Europa, né? Não foi uma bênção divina que falou a indústria vai surgir aqui. Não. Existem 4 fatores que garantem, ou melhor, que garantiram a chegada ou o surgimento da indústria no continente europeu. O primeiro fator é a presença de capital, de dinheiro, de grana. E este capital, esse dinheiro, essa grana é muito por conta da exploração colonial, né? Quando vocês estudaram sobre a colonização em história, vocês perceberam que existiam os pactos coloniais, né, que traziam um comércio muito desigual entre os países, né? As metrópoles ficavam cada vez mais ricas e as colônias cada vez mais pobres. Então a exploração de ouro, de prata, né, de pedras e minerais preciosos, esse comércio desigual fez com que a Europa acumulasse muito dingas, muito dinheiro. E é claro, eles usaram esse dinheiro para criar toda a infraestrutura para que a indústria surgisse. E que tipo de infraestrutura é essa? Tecnologia. As primeiras máquinas começaram a ser criadas com essa grana, com esses investimentos, para tornar a produção, né, dos bens cada vez mais rápido. Então a ideia da Revolução Industrial era produzir mais no menor tempo possível, para que eu produzisse mais e ganhasse mais. Então o objetivo principal da Revolução Industrial era ter mais lucro, certo? Ou seja, era ganhar mais dinheiro ainda, né? Eles já tinham muito dinheiro das explorações coloniais e passaram a ganhar ainda mais grana com isso. O segundo fator é que a Europa também tinha, à época, uma certa quantidade de matérias-primas que foi sensacional para que a indústria surgisse, né? O primeiro ponto é que alguns países da Europa, como o próprio Reino Unido, partes da França, da Alemanha, tinham muito carvão e muito ferro, né? O carvão mineral como fonte de energia e o ferro como grande matéria-prima. Já outros países que foram se industrializando, eles também tinham matérias-primas nas suas colônias, aqui na América, na África, na Ásia, enfim. Então as matérias-primas, a presença de matérias-primas foi o segundo fator que tornou a Europa um continente industrializado. Terceiro fator e o quarto, eles estão interligados, né? Conforme a indústria foi surgindo, a cidade foi se transformando, né? E com essas transformações na cidade, a cidade estava mais atrativa para a população, porque tinha muito emprego na indústria, né? Então a própria industrialização atraiu muita gente para as cidades. E um segundo fatorzinho, além das transformações nas cidades, né, o crescimento da indústria, a geração de emprego na indústria, houve também, nesse mesmo período, um grande êxodo rural. Por quê?
Porque o campo apresentava situações muito precárias, muito ruins. A cidade com aquela ilusão de que a indústria trazia empregos, pagava salários maravilhosos. Então, as duas coisas contribuíram para que houvesse o êxodo rural e a Europa tivesse uma mão de obra muito grande e barata, né? Afinal, a população estava saindo do campo e ela ia para a cidade para trabalhar por salários muito, muito, muito baixos, tá? E o outro fator é a expansão do mercado consumidor. Se eu tenho mais pessoas nas cidades, eu tenho mais gente consumindo. Se eu tenho mais pessoas trabalhando na cidade, eu tenho mais gente ganhando dinheiro e consumindo. Então, conforme a cidade crescia, eu tinha mais mão de obra e eu tinha também mais mercado consumidor. E não podemos esquecer das colônias, né? No Pacto Colonial, naquele comércio desigual que a gente viu, boa parte dessas colônias também eram compradoras de produtos industriais da Europa. Então, esses 4 fatores foram fundamentais para que a Europa se tornasse o continente onde surgiu a Revolução Industrial. Certo? Presença de capitais, dinheiro, presença de matérias-primas, né, para poder produzir, certo? A presença de mão de obra, os trabalhadores, e, claro, o mercado consumidor, que é quem comprava esses produtos. Ok? Sobre os processos atuais, vamos voltar um pouquinho no que eu falei. Lembra que a Europa ganhou muito dinheiro e investiu em tecnologia, né? Criou máquinas para produzir mais em menos tempo? Então, a ideia das revoluções industriais é justamente essa. É sempre avançar tecnologicamente. Eu pego os lucros, eu pego o dinheiro que eu ganhei na fase anterior e eu reverto isso, né, em inovações tecnológicas para aumentar o ritmo de produção industrial. Então, a partir da segunda revolução industrial, da terceira e da quarta, a gente tem a chamada produção em escala. A produção em escala é quando eu tenho uma tecnologia que é suficientemente boa para produzir em grandes quantidades, em menor tempo, aumentando a lucratividade da empresa. Esse lucro da empresa vai ser utilizado na criação de novos modelos tecnológicos para que aquela minha máquina, né, para aquela minha esteira de produção, enfim, para aquele meu meio de produção se torne ainda mais rápido. Se ele é mais rápido, eu vou produzir mais. Se eu vou produzir mais, eu vou vender mais. Se eu vou vender mais, eu vou ganhar mais dinheiro. E eu vou poder modernizar mais para tornar mais rápido. E essa é a ideia principal. Repito, a ideia das revoluções industriais é produzir mais em menos tempo para aumentar o lucro do dono do meio de produção, do dono da fábrica, certo? E isso foi motivo para as transformações industriais, né? Para as revoluções industriais e para a transformação dentro da indústria. A primeira revolução industrial foi a máquina a vapor, né, que foi a grande invenção, e isso fez com que os meios de transporte se tornassem mais rápidos do que antes. Segunda revolução industrial, o motor a combustão, energia elétrica, né, as coisas já ficavam um pouquinho mais autônomas, então produzia mais. E a terceira revolução industrial é a era da automação, a substituição da mão de obra humana por máquinas, o que tornou o processo, né, ainda mais rápido e com necessidade de menos trabalhadores. Certo? Que é justamente isso, né? A produção em escala, ela trouxe muito dinheiro, esse dinheiro ele foi aplicado na criação de novas tecnologias e a partir dos anos aí de 1950, 1970, a gente tem a terceira revolução industrial, que é caracterizada pela automação industrial. O uso de máquinas e robôs no lugar dos trabalhadores humanos, com o objetivo simples e claro de produzir mais em menos tempo e de substituir a mão de obra humana. Eu vou reduzir o custo de produção. Isso a gente já viu o que acontece. O tal do desemprego estrutural. Quando os trabalhadores são substituídos por essas máquinas, eles vão perder os seus postos de trabalho na empresa, eles vão ter que buscar emprego em outro lugar, certo? Então, repito, o desemprego estrutural é quando o trabalhador perde o seu lugar, né, de trabalho para as máquinas. Ele não vai ter esse emprego de volta, ele vai ter que buscar em outros setores a sua vaga de trabalho. Normalmente a gente tem associado a automação industrial
e ao desemprego estrutural, a gente tem a chamada terciarização da economia, que a gente estudou lá atrás também, né? Que quando a maior parte dos trabalhadores estão empregados no setor terciário, que é a prestação de serviços, o cientista, o político, o médico, o pedreiro, o engenheiro, o advogado, o professor, ou no comércio, nas vendas. Ok? Sobre o início, a gente tem que entender que, né, a gente viu que no início da indústria existiam muitas jazidas na Europa de carvão e ferro, que eram as matérias-primas necessárias. O carvão para energia e o ferro como matéria-prima. Então, no início da Revolução Industrial, lá na primeira Revolução Industrial, 1750, as indústrias elas surgiam bem pertinho das jazidas, porque o transporte era muito lento, era muito caro, né? Então eu tinha que construir a minha indústria pertinho das minhas jazidas de ferro e carvão mineral, tá? Conforme a gente teve uma melhoria nos meios de transporte, né? A criação do motor a combustão, né? Da locomoção dos trens mais rápidos, dos navios mais rápidos, as fábricas elas começaram a se dispersar pelo planeta, porque agora eu posso, atualmente, transportar uma quantidade de carga muito grande num tempo muito mais curto. Só para a gente fazer uma comparaçãozinha, né, um paralelo. Se a gente pegasse os primeiros motores a combustão, lá nos anos 1750, 1800, para eu percorrer mais ou menos uma distância de 100 km, eu demorava cerca aí de 4 a 5 horas, porque os trens eles viajavam numa velocidade muito, muito baixa, em torno de 20, 30 km por hora, certo? Então, para eu percorrer 100 km, eu demorava, eu falei 4 horas, na verdade, em torno de 4 a 5 horas para percorrer 100 km. Hoje, um caminhão, ou mesmo um trem, ele pode viajar a velocidades aí tranquilamente superiores a 100 km por hora. Quando a gente for falar sobre a China, no 9º ano, e a gente falar sobre os transportes na China, existem trens de carga na China que percorrem distâncias aí absurdas em pouquíssimo tempo, porque eles viajam a 300 km por hora, 250 km por hora, certo? Então a melhoria dos meios de transporte fez com que as fábricas começassem a se afastar das jazidas, né, indo para áreas antes nunca desbravadas. Bom, e justamente porque as indústrias começaram a se dispersar, né, aumentou para outros países, ou foi em outros países, começou a rolar muita concorrência, né? A concorrência é quando muitas empresas produzem o mesmo produto, né? Por exemplo, a indústria de calçados, né? A gente tem diversas marcas. A gente tem a Nike, a Adidas, a Reebok, a Fuma, enfim, a Pila, e todas essas marcas são concorrentes, né? E essa concorrência para o consumidor é maravilhoso, porque vai deixar o produto com preço mais baixo, né? Se eu tiver um produto a preço caro, eu não vou vender ele. Então eu tenho que ter um preço mais barato possível para eu poder vender. E essa concorrência foi fundamental, porque a gente, repito, tinha que pensar no seguinte: a empresa ela só vai conseguir vender o seu produto mais barato para nós, consumidores, se ela reduzir o custo de produção. Reduzir o custo de produção é ficar mais barato para produzir. Por exemplo, eu tenho gasto de energia, eu tenho gasto de transporte, eu tenho gasto de impostos, eu tenho gasto da água, eu tenho gasto de salários, na compra da matéria-prima, enfim, eu tenho que reduzir esses fatores para eu vencer a minha concorrência, para que eu possa vender o meu produto com a qualidade necessária a um preço mais baixo. Então, essa expansão da indústria por todo o planeta fez com que houvesse a concorrência e a busca por redução dos custos de produção, né? Para eu manter a lucratividade. Eu preciso ter lucro, então eu preciso abaixar o preço do meu produto, mas para eu manter o lucro, eu tenho que abaixar o preço do meu produto e eu tenho que abaixar o valor que eu pago para produzir, certo? Então as empresas elas começaram a pensar modelos de transportes mais eficientes, de energias mais eficientes, de mão de obra mais barata, de mercados consumidores maiores e mais ricos, certo? Então a indústria ela começou a pensar que se eu utilizar um transporte mais eficiente, mais barato, eu reduzo o custo de produção,
eu posso vender o meu produto um pouco mais barato. Se eu tenho uma energia barata, uma energia limpa, que não me vai trazer tantos gastos, né, eu posso também reduzir o custo do meu produto, certo? Então, a gente tem que entender que hoje, por conta dessa ampliação, né, dos meios de transporte, a melhoria, a gente tem uma indústria muito espalhada pela Europa. Apesar de que o centro da Europa, né, a Europa Central, é ainda o grande local da industrialização, né? O Reino Unido, França, norte da Itália, enfim, Alemanha, Países Baixos, né? Holanda, França, Suíça, Itália. E a gente tem algumas novas áreas, né? Na Espanha, Suécia, Finlândia, na Ucrânia, na própria Polônia, enfim. Então, o que interessa para a gente é que a indústria ela foi se expandindo progressivamente para a Europa e para o resto do mundo, e trouxe a tal da concorrência. E é a tal da concorrência que vai fazer com que as empresas pensem em tornar os meios de transporte mais eficientes. E a Europa é um continente que tem um meio de transporte extremamente eficiente, tá? Primeiro de tudo, né, o meio de transporte ele tem a função de levar a matéria-prima até a empresa e levar o produto da empresa até o mercado consumidor. Então tem duas funções básicas, certo? Levar a matéria-prima até a indústria e levar o produto final da indústria até o consumidor ou até o revendedor, tá? Os meios de transporte, como eu já disse, eles passaram por grandes transformações, né? Os primeiros eram os trens a vapor, que funcionavam a partir da queima de carvão mineral, e hoje a gente tem meios de transporte extremamente rápidos, como os aviões, só que são muito caros, né? A vantagem do trem, por exemplo, e do transporte aquaviário é que eu consigo transportar muita carga, né, a custos muito baixos. Só que eles são mais lentos. O avião, por exemplo... Achei que não ia fazer barulho, só. As minhas duas gatas estão brincando aqui, a minha esposa e a Dora. Enfim, acontece nessas aulas ao vivo. E vai ficar sem corte, porque eu quero. Já cheguei atrasado, né? Enfim. E o transporte de carga, né, o transporte de navios e o transporte por trens, eles são muito, muito bons, porque eles são baratos e transportam uma quantidade de carga gigantesca. O avião, por sua vez, é muito caro, né? O custo para se operar um avião, seja no piloto, que ele tem o salário dele, no combustível, no hangar, né, que o avião vai ter que ficar hospedado, enfim, tudo isso tem um custo muito elevado. E o transporte rodoviário ele tem vantagens e desvantagens. O transporte rodoviário ele é rápido, só que carrega pouca carga, e ele tem um custo relativamente alto, tá? Bom, a gente vai ver um mapa agora que ele mostrou pra gente que ele mostrou não, né, que ele mostra pra gente, eu vou avançar e já volto, tá? Cadê? Aqui. Todas essas áreas vermelhas são as áreas de linhas férreas. Então percebam que em toda a Europa, né, a Suíça está em branquinho aqui porque não passou informações pra gente. Mas enfim, todas essas áreas da Europa Central, né, elas são muito bem servidas por linhas de trens. E essas linhas de trens, elas estão totalmente associadas aos principais portos europeus, né? O porto de Roterdã, que é o principal porto da Europa e um dos principais do mundo. A gente tem aqui no Reino Unido, né, alguns portos, na regiãozinha perto de Leeds, enfim, perto de Londres. Na França, a gente tem o porto de Marseille, que é mais ou menos nessa regiãozinha sul da França. Tem o porto de Le Havre. Na Holanda, o porto de Hamburgo. Na Bélgica, a gente tem o porto de Antuérpia. Todos esses portos, eles têm ligação direta com as linhas de trem. Então, isso faz com que a Europa tenha uma situação muito favorável em relação ao transporte, porque eu tenho uma grande integração. Eu tenho a integração do transporte aquaviário, por barcos, eu tenho a ligação com o transporte ferroviário e com o transporte rodoviário. Todos eles são integrados. Isso, quando a gente tem um transporte muito integrado e utilizado de forma eficiente, é chamado de transporte intermodal. E a Europa é este continente. Apesar de que, né, a maior parte
das mercadorias europeias sejam transportadas por caminhões, tá? A gente tem grande importância no setor ferroviário também, mas é um transporte intermodal, integrado. Por que eu falei que o caminhão é o mais utilizado? Porque ele é o mais sossegado, é o mais simples, porque ele favorece para a gente aquele transporte bastante flexível, que a gente popularmente fala que é o transporte porta a porta, porque ele sai da porta da empresa, lá da fábrica, e chega até a porta do consumidor, né? Vai chegar um barco na porta da sua casa, um avião, um trem? Não vai, mas um caminhão chega, certo? Então é por isso que o transporte rodoviário é o mais utilizado. Embora, repito e friso, é a quinta vez que eu falo, vai ser a sexta. O transporte dentro da Europa é extremamente integrado, tá? O transporte aquaviário ele tem menos utilização do que o rodoviário e do que o transporte rodoviário, mas ele também tem grande importância. Rios Tâmisa, Rio Sena, Danúbio, Reno, Volga, enfim, são rios extremamente importantes para o transporte de carga e mercadorias, né? Porque esses rios eles estão interligados a um sistema ferroviário, eles estão ligados a um sistema rodoviário. Então o transporte, no início, ele pode ser feito por transporte fluvial, né, pela água dos rios, e vai para alguma rodovia ou ferrovia e chega até o seu destino, certo? Ainda a gente deve lembrar que, repito também de novo, já falei, a Europa tem os portos, uns dos portos mais movimentados do planeta. Isso confere à Europa uma situação muito confortável, né? Porque se ela tem portos muito movimentados, significa que a circulação de mercadorias é muito grande. Então, junto a esses portos, eu tenho que ter importantes rodovias e importantes linhas de trem, que foi o que eu acabei de falar. Beleza? Para finalizar, né, a gente tem um transporte bastante dinâmico, como eu disse, e integrado, que é o tal do transporte intermodal, que a gente pode ver nesses mapículas aqui, tá? Então a gente tem 75% do transporte europeu por meio de rodovias, 18% ferrovias, apenas 5% é um transporte fluvial, transporte por rios, não estamos falando de transporte marítimo, tá? E 2% são por dutos. Os transportes por dutos são basicamente para transportar petróleo e gás natural. Dutos são canos onde eu tenho transporte de substâncias líquidas e gasosas normalmente. Substância gasosa, gás natural, matéria-prima energética. A gente já vai falar já, na próxima aula. E também substâncias líquidas, petróleo, substância energética. Vamos falar daqui a pouquinho. Que, aliás, é onde a gente encerra a nossa aula. A nossa próxima aula vai começar bem daqui, ó, do que nós chamamos de matéria-prima, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito juízo, tá? Tchau!